Daniel Lustosa já está por aqui. Tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo ao Povo na TV. Valeu, a gente fica feliz quando você chega para desatar esses nós da política. O Daniel está trazendo aí a atualização sobre as manifestações que estão acontecendo contra o resultado das eleições. É verdade que isso ainda está acontecendo, Daniel? Está acontecendo e agora entra no âmbito judicial. O PSOL aqui na Paraíba ingressou com ação na Justiça e acionou o Ministério Público Federal contra esse movimento que acontece aqui na Paraíba. Na capital há mais de uma semana, militantes têm se concentrado na entrada do grupamento de engenharia que fica ali na Epitácio Pessoa, pedindo uma intervenção federal, não aceitando o resultado das urnas. Eu conversei ontem com o porta-voz do PSOL, o Alexandre Soares, que foi candidato ao Senado aqui na Paraíba nas eleições desse ano. Ele mandou um vídeo explicando o que é que levou o PSOL a entrar na justiça contra essa manifestação. Escolhendo não por acaso os quartéis do Exército, essas pessoas sinalizam de forma muito clara e evidente o seu absoluto desprezo pela democracia e pelos processos democráticos numa vida em sociedade, como são as eleições. Essas pessoas protestam sem uma motivação, sem uma causa legalmente justa. O que os move, na verdade, é o inconformismo. É preciso dizer, porém, que o inconformismo é um movimento legítimo, sim, numa democracia, mas deve ser exercido se submetendo ao crivo das urnas nos próximos processos eleitorais. É possível ainda, numa democracia, se exigir a recontagem de votos, se impugnar eventuais abusos cometidos pela candidatura adversária, é possível requerer a impugnação da diplomação da candidatura eleita. Tudo isso é possível numa democracia, mas não pegar em armas, agredir pessoas nas ruas, pedir intervenção militar das Forças Armadas, bloquear as vias públicas, enfim, sabotar o jogo democrático. Aí a explicação do Alexandre Soares, como eu falei, foi candidato ao Senado pelo PSOL e é porta-voz do partido que ingressou na Justiça. Houve acionamento no âmbito federal, o Ministério Público, mas também eles pretendem cobrar explicações do grupamento de engenharia. Qual posição que o grupamento teve em relação a essa manifestação que acontece na frente ali, que inicialmente, inclusive, atrapalhou o trânsito, né? Qual providência foi tomada? Eles estão estudando ainda se vão buscar essa resposta do próprio Exército em relação a essa manifestação que acontece aqui em João Pessoa. Vale ressaltar, a manifestação é um direito da população. Agora, manifestar por intervenção militar pode? Não pode, isso é crime. Como não pode, por exemplo, se manifestar a favor da pedofilia, é crime. É um negócio muito claro que a população precisa entender. É preciso aceitar o resultado da urna. Ontem, inclusive, Flávio, saiu uma questão que é relevante nesse cenário que a gente está vivendo, que é a posição do Ministério da Defesa em relação às urnas eletrônicas, ao resultado das eleições. Não apontou nenhuma irregularidade, então é preciso entender que essa foi a escolha da população e se você não gostou, aí faz oposição a esse governo e daqui a 4 anos tenta mudar o cenário. Foi o que eu falei, se você tem alguma oposição em relação ao resultado das eleições, o papel agora de quem se opôs ao resultado é fiscalizar o governo que vai agora assumir o poder. Então, se tem alguma coisa que você possa fazer legalmente nesse momento, é fazer oposição mesmo, fiscalizar, não permitir que alguma coisa que seja fora do contexto da política aconteça. Esse é o papel do cidadão agindo na normalidade dentro da lei, não é, Daniel? Pois é, a gente viu que essa manifestação inicialmente bloqueou o trânsito, isso já foi contornado, agora eles estão na calçada, não atrapalha o trânsito ali naquela região, mas tem uma preocupação. O Ministério Público Federal, inclusive, está preocupado caso essa manifestação aconteça no domingo e chegue a interromper o trânsito. Domingo tem prova do Enem. Então, caso tenha uma interrupção de trânsito, pode prejudicar quem está inscrito e vai realizar a prova. Então, com isso, o Ministério Público Federal alertou para que as manifestações bolsonaristas, que ainda persistem aqui em João Pessoa, mas também lá em Campina Grande, cumpram a determinação judicial de não interromper o direito de ir e vir de qualquer cidadão. A gente vai estar acompanhando isso. E a gente torce para que não aconteça, né? Nenhuma interrupção no trânsito. Agora vem cá, teve cassação determinada pelo TRE, Daniel? Teve, mas é em relação à eleição de 2020, eleição municipal, tá? Nós temos noticiado aqui uma série de cassações de mandatos de vereadores. Ontem tivemos mais uma. O Tribunal Regional Eleitoral, como você vê aí no destaque do portal T5, reconheceu a prática de abuso de poder no descumprimento da cota de gênero pelo Partido Cidadania no município de Sapé. O entendimento do TRE foi de determinar a cassação e anular todos os votos que o partido teve para o cargo de vereador.
também aplicou inelegibilidade para 2 mulheres pelo prazo de 8 anos. Ficou determinado o cumprimento imediato dessa decisão. O Cidadania, lá em Sapé, elegeu em 2020 uma vereadora e um vereador, mas houve um entendimento, Flávio, do TRE de que a cota foi fraudada. Existe uma cota mínima de 30% para as mulheres participarem da disputa eleitoral. Só que aí, quando tem uma candidata mulher que não teve voto, recebeu recurso, o tribunal entende que houve ali uma candidatura laranja. Isso é fraude na cota de gênero. E aí, o partido perde todos os votos. Perde todos que foram eleitos, perdem os cargos que alcançaram através dessa fraude. E é uma tristeza que isso aconteça, porque os partidos já deviam estar ligados em relação a essa questão, às cotas. E aí a gente já teve várias fraudes, muita gente usando mulheres, candidaturas de mulheres, só para que o dinheiro seja desviado. Enfim, os partidos políticos precisam levar esse assunto de cotas mais a sério. E aí, exemplar essa punição, não é, Daniel? É importante que haja punição para que não aconteça de novo. As mulheres têm mesmo um papel fundamental na política, lugar de mulher aonde ela quiser, e no momento em que ela se filia a um partido, ela tem que ter todos os direitos que um candidato homem também tem que ter, não é isso? Pois é, isso passa não só pela regra que foi estabelecida, que é importante destinar recursos para as candidaturas femininas, mas passa também para a própria mulher se empenhar e participar desse processo eleitoral. O que a gente pode perceber é que muitos partidos não conseguem mulheres que estão ali querendo participar desse processo e acaba ficando ali com uma cota e tendo a chance ainda de ser colocada uma pessoa próxima a algum político que vai ali já com um papel especificamente de cumprir aquela cota. A participação feminina é fundamental. A Paraíba teve um péssimo exemplo nessa eleição agora. Não elegeu nenhuma mulher deputada federal aqui no estado. A participação feminina na Assembleia Legislativa, que tem 36 deputados, ainda é muito pequena, não chega nem a uma dezena. Então, é preciso mudar essa realidade. Verdade. Olha só, deixa eu fazer uma pergunta para você, que você tem informações de bastidores sobre o caso da deputada estadual Poliana Dutra, não é isso? Pois é, a gente falando em participação feminina, não é? Poliana é deputada estadual, disputou o Senado, foi a única mulher de 8 candidaturas que disputou o Senado aqui na Paraíba, ficou em segundo lugar, não conseguiu se eleger. Então, a partir do ano que vem, ela fica sem nenhum cargo. Mas aí há toda uma articulação de bastidor. Começaram agora a especular que Poliana Dutra pode, inclusive, assumir um cargo federal no governo Lula. Ela, na semana que vem, já tem uma articulação com a equipe de Simone Tebet, que foi candidata à presidência, se aliou a Lula no segundo turno e deve assumir um ministério no governo do PT. Ela tem esse contato que está sendo feito com a equipe de Simone Tebet, deve ir a Brasília na próxima semana. Simone Tebet, na transição entre o governo Bolsonaro e Lula, vai atuar especificamente na questão social. Então, Poliana Dutra pode ter um cargo efetivo ali, indicado pelo PSB, que é o partido do governador João Azevedo e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, mas também, caso isso não seja viabilizado, deve participar da gestão do ano que vem de João Azevedo aqui na Paraíba, é cotada inclusive para essa mesma área, para a área social, podendo assumir a secretaria aqui no estado da Paraíba. Essas articulações ainda estão acontecendo de forma prematura, o que eu apurei é que não tem nada definido, os nomes estão sendo postos para avaliação do governo Lula. Caso ela não se encaixe por lá, muito provavelmente ela deve participar da gestão estadual aqui na Paraíba, com um cargo importante para a secretária de Estado. A gente vai aguardar o andamento de toda essa movimentação política, porque agora é um momento de articulação política, não é? Todos os estados têm partidos enviando nomes lá para Brasília e aí emplacar esse nome é uma dificuldade muito grande. Poliana tem um histórico que é favorável a ela. Ela foi prefeita no município de Pombal durante o governo do PT, o governo Lula. E ela foi usada pelo PT justamente para aplicar programas sociais da gestão federal. Inclusive, ela usou isso na campanha, dizendo que o Bolsa Família, por exemplo, quando implementado lá em Pombal, foi feito de uma forma tão efetiva que as pessoas passaram até a devolver o cartão do Bolsa Família porque conseguiram sair da situação de vulnerabilidade. Então, Poliana tem uma relação próxima ao presidente eleito Lula e deve estar ali cotada para assumir um cargo federal, mas isso não acontecendo, ela deve integrar a equipe de João Azevedo. Notícia de bastidor, que você acompanha só aqui na TV Tambaú, porque é o Daniel que está trazendo para a gente. E é importante falar sobre essas questões sociais. Todo programa social não é para as pessoas ficarem ali por muito tempo. É justamente dar uma alavancada para que a pessoa possa andar com as próprias pernas o mais rápido possível, não é isso? O melhor programa social é o emprego, que aí você tem o dinheiro e você toca a sua vida. Mas caso não tenha,
Não é admissível que uma pessoa passe fome, por exemplo, e aí tem que ter uma assistência social, isso tem que ser feito. Está sendo feito hoje com auxílio, né? E deve continuar com R$600. Ainda tem uma discussão no Congresso em relação a isso. Acho muito difícil o Congresso votar contra o auxílio de R$600 a partir do ano que vem. E essa discussão está acontecendo em Brasília, é assim que deve caminhar nos próximos meses. A gente vai atualizando aqui para você no Povo na TV. Daniel Lustosa trazendo todos os nós, desfazendo os nós da política aqui no Povo na TV. Até mais, Seja sempre bem-vindo, é sempre uma honra ter você junto com a gente aqui no Povo na TV. Vem que tem promoção, eu quero ver você.